Olá, nesse vídeo iremos programar classes utilizando a herança em linguagem C Sharp, ou seja, iremos aprender como programar a herança na linguagem C Sharp. O nosso contexto de estudo irá ser uma classe, chamada dispositivo de armazenamento. E esta classe ela vai ter dois atributos que serão do tipo privado ou private, que é a descrição e a capacidade desse dispositivo de armazenamento. Bom, teremos também os métodos de acesso e os métodos modificadores para esses atributos. Então, teremos o setDescrição, getDescrição, setCapacidade e getCapacidade. Além disso, também teremos uma outra função que é detalhar dispositivo, que irá apresentar informação em si sobre aquele dispositivo. Todos os nossos métodos eles serão públicos. Além da classe dispositivo armazenamento, iremos programar a classe USB, a classe DVD e a classe CD. E todas elas serão filhas, ou seja, herdarão da classe dispositivo armazenamento. Além disso, nós teremos a classe USB3, que será filha de USB, ou seja, herdará de USB. Vamos então programar utilizando a linguagem C Sharp? Considerando então o contexto apresentado, eu já deixei programada a classe dispositivo armazenamento. Bom, esta classe então, ela possui como atributos a descrição e a capacidade. E os métodos get e set para esses atributos, de tal forma que seja possível acessar e modificar os valores desses atributos. Além disso, também foi criada um outro método chamado detalhar dispositivo, que retorna uma mensagem. Esse dispositivo é com capacidade de valor da capacidade, megabytes. Bom, para testar, eu criei aqui na função main da nossa aplicação, a instanciação de um dispositivo de armazenamento, atribuir a esse dispositivo de armazenamento a descrição pendrive USB Kingston e a capacidade dele 2000. Pedir para então escrever na tela do console resultado da mensagem do método, detalhar dispositivo. Dando play, então, ele vai exibir a mensagem. Este dispositivo é um pendrive USB Kingston com capacidade de 2000 megabytes. Bom, agora nós vamos então implementar as classes que herdam de drive de dispositivo armazenamento. Vamos começar pela USB. Então, vou colocar aqui novo arquivo, usb.cs, pois nós estamos programando em C Sharp. E começamos declarando a classe public class e o nome da classe igual ao nome do arquivo, com exceção do .cs, Abre e fecha chave. Com esse abre e fecha chaves, aqui nós declaramos uma classe. Entretanto, nós queremos que a classe USB ela herde de dispositivo de armazenamento. Bom, no C Sharp, nós utilizamos o operador dois pontos para isso. Em seguida, o nome da classe pai, dispositivo armazenamento. Então, aqui nós estamos declarando que a classe USB é filha de dispositivo armazenamento e, portanto, irá ter todas as características, ou seja, atributos e métodos dessa classe dispositivo armazenamento. Vamos testar? Vamos considerar, então, que esse dispositivo 1 aqui, ele não é mais um dispositivo de armazenamento em si, mas ele é um objeto USB. Será aqui? E vou executar. Bom, a execução deve ser semelhante, o resultado semelhante. Então, esse dispositivo é um pendrive USB Kingston com capacidade de 2000 megas. Então, aqui já está atendendo ali, a herança, em que a classe USB herda de dispositivo armazenamento. A gente pode perceber que, embora nós tenhamos declarado o dispositivo 1 como um USB, ele possui todas as propriedades
né, os atributos e os métodos, né? Então, set são set capacidade, também o método detalhar dispositivo. Bom, vamos agora criar a classe cd. Então, arquivo cd.cs. Vou aqui então, agora que eu criei um novo arquivo, né? Vou colocar public class para declarar a classe cd, dois pontos para indicar que eu estou herdando, né? Dispositivo armazenamento. Então agora eu tenho uma classe do tipo cd que herda da classe dispositivo armazenamento. Vamos testar? Então aqui na main eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo dispositivo. Então eu vou criar um novo CD, tá? Eu vou chamar ele de dispositivo 2 new CD. Então eu vou instanciar esse CD. Dispositivo 2, ele vai então ter a descrição que ele é um CD. E a capacidade, dispositivo 2, será de 140 megas. Vou pedir então para detalhar o dispositivo 2. Vamos executar. Então veja, esse dispositivo é um CD com capacidade de 640 megas. Ótimo. Então vamos agora criar a classe DVD. Arquivo dvd.cs. Semelhante ao que já fizemos anteriormente, iniciamos declarando a classe com public class. Em seguida, o nome da nossa classe, deve ser igual ao nome do arquivo. E no C Sharp, usamos dois pontos para indicar a herança. E qual classe que ele vai herdar? De dispositivo armazenamento. Bom, então aqui eu já posso, inclusive, criar um novo objeto do tipo DVD. Vamos colocar como dispositivo 3. DVD. Bom, aqui então eu vou fazer o quê? Que o dispositivo 3 ele tem descrição DVD. E a capacidade dele 3. A capacidade dele vou colocar de 2.4. 2.4, né? Melhor, 2.400 megas. E vou pedir então para exibir informação do dispositivo 3. Então vamos executar. E então esse dispositivo é um DVD com capacidade de 2.400 megabytes. Ótimo, então. Então, aqui nós já temos alguns elementos, né? Envolve aqui herança, né? Em que eu tenho classe USB, CD e DVD que herdam um dispositivo de armazenamento. Bom, agora eu posso criar também a classe USB 3, que é a classe que vai herdar pela nossa modelagem da classe USB. Declarar public class USB 3, dois pontos, né? Agora eu não vou herdar de dispositivo de armazenamento, vou herdar de USB. Então veja que agora nós temos uma classe que é do tipo USB 3. Vamos criar um dispositivo do tipo USB 3, chamado dispositivo 4, vou instanciá-lo de USB dispositivo 4. Então, igual a pendrive tipo USB 3. E a capacidade, vou colocar aqui, né, 40 GB. E vou pedir para detalhar o dispositivo 4. Vamos executar?
Então, esse dispositivo é um pendrive tipo USB 3, capacidade de 40 megabytes. Então, aqui a gente já começa a observar, né, que nós estamos utilizando a instanciação dos objetos a partir da classe, né, e atribuindo os valores, reaproveitando o código, pois somente o código referente ao get, set, descrição e o método detalhar dispositivo estão em dispositivo armazenamento. USB, CD, DVD e USB 3 não possuem esse código. Eles reaproveitam pela herança de dispositivo armazenamento. Bom, vamos considerar o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, dispositivo 1, né? Foi um USB. Okay? O que eu posso fazer? Eu posso pegar o seguinte, em vez de usar o mesmo nome da classe, né, o mesmo tipo de classe para definir o objeto variável 1, eu posso usar a hierarquia de classe. Então, dispositivo 1 ser um dispositivo armazenamento. Então, eu estou criando um objeto USB, chamando ele, referenciando ele pelo objeto variável dispositivo 1 e atribuindo a descrição e a capacidade. Veja que compila. Ah, mas e a descrição, professor? Então, olha, detalhar dispositivo. Eu vou colocar, então, dispositivo 1. Por que eu consigo chamar o método detalhar dispositivo de dispositivo? Dispositivo 1 é do tipo dispositivo armazenamento. E ele possui a declaração do detalhar dispositivo. Então, vamos ver? Então, o resultado dessa linha 28 é o que? Olha, esse dispositivo é um pendrive USB Kingston, que é o dispositivo 1, com capacidade de 2.000 megas. Eu poderia fazer isso com outra declaração das outros objetos variáveis, tendo um código um pouquinho mais flexível, mas aí conforme as suas necessidades, que nós iremos aprender posteriormente. Okay? Então, veja que podemos utilizar dessa forma. Agora vamos considerar o seguinte. Eu não quero ficar falando CD é um CD a descrição, né? DVD não é, falar para o DVD é DVD. Então, o USB 3 é um pendrive do tipo USB 3. O que eu posso fazer? Eu posso aqui no construtor informar que esse tipo de informação já vai ser atribuída no momento de construir o objeto. Então, para construir o construtor, eu tenho que ter um método com o mesmo nome. Então, public, no caso da classe USB, então public USB. Abre e fecha, porque não vai receber parâmetros, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer com que a descrição seja igual a pendrive USB. Ok? Bom, vou repetir para os demais. Então, aqui no CD eu vou criar um construtor, que não recebe parâmetros, mas ele vai fazer o quê? Que a descrição é CD. Bom, perceba que eu estou usando D maiúsculo, porque eu quero chamar o método getDescrição, visto que a variável, o atributo descrição, ele é private, então as filhas não conseguem manipulá-la. Em relação ao construtor do DVD, public, DVD, fecha parênteses, chaves, e então eu coloco aqui dentro que a descrição é um DVD. E para o USB3, public, 3, não tem parâmetros, então parênteses, e abre chaves para o corpo. Eu vou fazer o quê? Então, ele é um pendrive tipo P3. Agora vamos testar o que a gente fez? Voltamos lá na main. Eu vou apagar as linhas que alteram a descrição para nós podermos ver o resultado. Então, aqui para o dispositivo 1 é um USB.
Vamos executar? Olha, esse dispositivo é um pendrive USB com capacidade de 2.000 megabytes. Então, aqui, nós temos, este é um dispositivo e vem a descrição. Então, esse é um dispositivo, é um pendrive USB. E aonde que ele está setando? Na hora da construir o objeto USB, que é o pendrive. Bom, então, eu posso fazer para os demais também. Veja, o dispositivo 2 é um CD. Então, olha, esse dispositivo é um CD com capacidade de 640. Agora, vamos considerar que eu quero guardar os meus dispositivos de armazenamento dentro de uma gaveta. Vamos criar a classe gaveta? Então, gaveta.csp, nós vamos Sharp. Começamos a declarar a classe como class. Ela não herdará de ninguém, porque aqui no classe que estamos definindo, ela não está relacionada por herança com nenhuma das outras classes. Mas, por padrão, lembrando, ela será, então, herdar de object, que é obrigatório, Todas as classes na linguagem Sharp, elas herdam de object. Bom, acontece que a nossa gaveta, ela vai guardar um conjunto de USB, CDs, DVDs e USB 3, ou seja, um conjunto de dispositivos de armazenamento. Então, vou criar uma array, um vetor para guardar esses dispositivos de armazenamento. E vou chamar de itens. E vou guardar numa mesma gaveta até 10 itens. Até 10 itens. Bom, eu vou precisar saber quais são as posições que têm elementos guardados. Então, eu vou colocar aqui de posição. E vou criar um método para adicionar public, porque eu vou precisar chamar das classes public, void adicionar positivo. Ou guardar dispositivo, Guardar dispositivo. Bom, o guardar dispositivo, ele vai fazer o quê? Ele vai receber um USB, ou ele pode receber um CD, ou ele pode receber um DVD, ou ele pode receber um USB 3. Ou seja, ele sempre vai receber um dispositivo de armazenamento. Vai receber um dispositivo. Vou colocar aqui, chamar de dispositivo. Primeira coisa que eu tenho que verificar é se existem espaço para guardar esse novo dispositivo. Então, eu quero verificar se posição ela é menor do que 10. Eu tenho 0 até 9 as posições para poder guardar elementos. Bom, se for menor que 10, então eu posso somar mais um elemento, lembrando que posição vai ser inicializada com menos 1 para indicar que não existem elementos. Então, menos 1 mais 1 é 0, então eu vou guardar esse elemento na posição 0. No vetor, então, na posição do vetor itens, guarde o dispositivo. Teremos também um método para listar os dispositivos. Public void listar. O listar dispositivos irá imprimir na tela do usuário quais são esses dispositivos, Então eu vou precisar importar o pacote system, Bom, então, a cada item eu vou chamar em si, vou pedir para imprimir na tela. Então eu precisarei iterar em vetor for i a 0, enquanto i for menor que posição, menor igual a posição. Eu vou fazer o quê? Vou imprimir na tela, então console.writeln, o quê? A descrição do item, que está naquela posição. Então, item
na posição I. Então, qual é o item que está na posição I do vetor itens? E vou chamar o detalhar dispositivo. E aí, com isso, então, eu tenho o método listar dispositivo programado. Agora, vamos instanciar uma gaveta e guardar os nossos dispositivos? Lá no main, no início da main, eu vou criar uma gaveta. Gaveta 1, que eu vou chamar, igual a new gaveta. À medida que eu for criando o dispositivo, eu vou adicioná-lo à minha gaveta. Então, gaveta 1, ponto, guardar dispositivo. Qual dispositivo que eu vou guardar? O dispositivo 1. Então, veja, o método guardar dispositivo, ele existe, né? Foi declarado na classe gaveta e recebe um dispositivo de armazenamento como parâmetro. O dispositivo 1 é um dispositivo de armazenamento. Vamos repetir isso para adicionar todos os dispositivos. Adicionei o dispositivo 2, agora o dispositivo 3 e guardarei o 4. E então eu vou pedir o quê? Vou pedir para que a gaveta liste os dispositivos. Bom, então ela tem que o quê? Ela vai imprimir detalhes, né? Vou chamar o método detalhar dispositivo do dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3 e dispositivo 4. Vamos executar? E aqui nós temos então, olha, esse dispositivo é um pendrive USB. Então, dispositivo 1 é um pendrive USB. Lembrando que nós inserimos na ordem, né? Pendrive USB 2000. O segundo item é um CD com capacidade de 640 megas. O terceiro é um DVD com 2.400 megas. O último é um pendrive tipo USB 3 com 40.000 megas. Bom, professor, ele está se perguntando, professor, mas aqui foi fácil passar? Por quê? Guardar dispositivo recebe um dispositivo armazenamento. E aqui o senhor declarou dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3, dispositivo 4 como um dispositivo armazenamento. Mas não necessariamente precisa ser um dispositivo armazenamento, né? Vamos considerar aqui, ó, USB. Então, vamos voltar aqui. Seja um USB. Ok? CD, seja um CD. Eu vou deixar do jeito que está. Veja que por conta da herança, em que eu posso, então, passar para um objeto, uma referência a um objeto de um tipo e está recebendo esse parâmetro, ele pode receber o objeto daquele tipo ou das superclasses dela, então este código irá funcionar. Então veja que a resposta compilou, executou e a resposta foi idêntica à anterior. Isso vale para qualquer classe na hierarquia de classe. O USB3 ele é um dispositivo de armazenamento. Ele é um USB3, mas ele também é um USB. Então vamos trocar aqui por USB. Vamos executar. Veja então que o código compilou e executou e a resposta foi a resposta semelhante às demais. Como vimos, na linguagem C#, nós utilizamos o símbolo 2 pontos logo após o nome da classe durante a declaração da classe, para indicar que há uma herança. E, seguido ao 2 pontos, nós colocamos o nome da classe que esta classe irá herdar. Então, qual é a classe pai? Além disso, é importante a gente lembrar que, assim como no Java, no C#, todas as classes vão herdar, diretamente ou indiretamente, da classe Object. Bom,
Mesmo que você não declare, como nós fizemos exercícios anteriores, né, nós não colocamos lá aqui dois pontos, object. O compilador de linguagem C# irá colocar essa instanciação. Ou seja, a classe Object ela é pai de todas as classes que compõem a linguagem orientada a objetos C#. Além disso, também eu gostaria de salientar que no C#, diferentemente do C++, o C# ele não suporta herança múltipla, mesmo que a herança múltipla ela seja prevista no paradigma orientado a objetos. Os desenvolvedores da linguagem C# preferiram isto, visto, né, a uma série de complicações que a herança múltipla traz para o desenvolvimento da linguagem e para o desenvolvimento do compilador da linguagem. Bom, então, herança múltipla ela não está disponível no C#, embora esteja disponível na linguagem C++.